Vamos dar início ao nosso debate sobre a comunicação social em Sintra. Antes de mais, eu quero agradecer a todos a vossa presença, agradecer estarem aqui depois de um dia de trabalho, que já estamos com algum cansaço, para falar um bocadinho também sobre a nossa zona, aqui com os nossos convidados, que eu já vou passar a apresentar. Antes, eu quero falar um bocadinho como é que surgiu esta ideia, quem sou e quem somos também. O meu nome é Nuno Agostinho, pertenço a um movimento cívico, juntamente com o Pedro Policarpo, que há de chegar a qualquer momento, chamado Repensa Sintra. Este movimento já tem algum tempo, portanto, nas nossas cabeças, não é uma associação, portanto é um movimento informal de dois amigos, quem quiser pode se juntar, é sempre bem-vindo. E a nossa preocupação é lançar não só este debate inicial, portanto, a nossa ideia é continuar a promover este tipo de debates, é precisamente pensar a zona onde nós vivemos, portanto, que nós sentimos essa ausência, essa carência na nossa zona. Como tal, juntámos esforços, falámos, eu e o Pedro, vimos com quem é que poderíamos falar, onde é que poderíamos fazer este tipo de iniciativas, e foi aí também que abordámos aqui a Saloia TV. Fomos extremamente bem recebidos pelo Guilherme e pela equipa da Saloia TV, que se disponibilizou a ajudar-nos nesta nossa intenção, também a fazer aqui a ponte com a administração do Floresta Center, e conseguimos então arrancar com este debate inicial. Posto isto, mas começar por agradecer precisamente à Saloia TV o apoio que nos deram, e à administração do Floresta Center, que nos deu o espaço a título gratuito. Portanto, eu vou passar a apresentar aqui o nosso painel de convidados. Ao meu lado está a Cristina Duarte. A Cristina é formada em Comunicação Social no Instituto Politécnico de Leiria e também pós-graduação em Comunicação de Desporto na Escola de Jornalismo do Porto. Trabalhou no Diário de Leiria e está ainda há pouco tempo entre nós, é jornalista freelancer no Correio de Sintra. O Paulo Parras é fundador da Rádio Clube de Sintra em 1986 e é diretor do Jornal da Região há já 10 anos. O Guilherme Leite, conhecido do pequeno ecrã de programas como Os Malucos do Riso ou dos Famosos Apanhados, fundador da Saloia TV, que faz em breve também 7 anos. Vamos aqui tentar falar um pouco da importância que a comunicação social tem na nossa região. Portanto, a ideia é haver aqui uma dinâmica entre os nossos convidados e a audiência. Eu gostava de arrancar também, para quebrar o gelo, com uma pergunta para todos. O que é que vocês consideram estimulante na imprensa regional? Ou seja, como é que a vossa carreira surgiu desta forma? E passo, se calhar, aqui a palavra à Cristina. Olá, boa tarde a todos. Gostava de agradecer também o convite do Nuno para participar. Relativamente a essa questão, eu sempre trabalhei em comunicação social local, por isso é uma coisa que surgiu naturalmente. Já antes de ter integrado a equipa do Correio do Diário de Leiria, trabalhei durante poucos meses no Notícias das Meirinhas, que também era um jornal local, e antes disso fiz o boletim da freguesia, na minha freguesia de residência na altura. Por isso, comparativamente com um jornal nacional, eu acho que é a proximidade que temos com as pessoas e o conhecimento que nós temos da realidade com que estamos a trabalhar. E é muito mais fácil para nós, talvez, sabermos encontrar focos de interesse em coisas que nos são familiares e conseguimos dar, se calhar, uma nova roupagem a essas realidades.
Não, então. Então pronto. Boa tarde a todos. Boa tarde à organização, à Saloia TV que nos acolhe também aqui mais uma vez. Dar-lhes os parabéns por esta iniciativa, que seja a primeira de muitas e de outros temas e que a próxima tenha mais gente. Obviamente que o primeiro passo custa sempre a dar, mas esse já está dado, já estamos aqui e agora vai ser muito mais fácil e podíamos, enfim, criar isto como uma espécie de tertúlia que acho que faz falta em Sintra, este tipo de tertúlias e de discussões sobre determinados assuntos, sobre vários assuntos. Acho que faz falta discutir, Sintra precisa discutir mais coisas. Sobre a pergunta em questão, eu também, desde sempre, trabalhei a imprensa local, também tive passagens pela imprensa nacional, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa a proximidade com as fontes, a proximidade com os assuntos e depois o saber que estamos a contribuir para o bem de uma certa região, da nossa terra, penso que é um aliciante maior do que tudo. Eu recordo-me de vários, podia dar aqui N exemplos de assuntos em que, ou na rádio, ou nos jornais onde trabalhei ou trabalho, levantámos como um alerta e que depois de vir no jornal ou depois de ser noticiado na rádio, alguém acordou e foi lá resolver. E agora, a semana passada, alertámos um assunto tão simples como o número de acidentes que temos numa área do Algueirão, uma área de cruzamento onde há acidentes diários, e aquilo veio no jornal, não é? Passado uma semana já estão lá a pôr espelhos e novos sinais e a marcar o piso, enfim, isso para mim vale mais do que, sei lá, qualquer prémio, qualquer distinção que possam dar. O contribuir para a resolução de um assunto concreto, acho que é um aliciante que todos que trabalham na imprensa regional devem ter. Para já ficava por aqui, depois já podemos voltar ao assunto. Ora bem, a pergunta era o que é que nos motivou para vir para a comunicação local. Eu começo por dizer que desminto solenemente e até ameaço um processo a quem disser que eu sou licenciado em alguma coisa, mesmo que o exame feito ao domingo. Portanto, não sou seguramente. E vir para, depois de ter andado na televisão nacional durante alguns anos, a fazer algumas coisas, umas que gostei, outras que não, mais as que não do que as que sim, mas andava lá porque me pagavam bem, reformei-me e achei que era a altura de alguém explicar ao país onde eu andei o que era um saloio, porque as pessoas sempre pensaram que um saloio era um parvo, diziam isso em todo o lado, e eu como saloio ficava magoado com isto. Sou saloio, dos 4 costados, de uma família de saloios, sempre foram e tal, e tenho muita honra em ser saloio. E, portanto, o que aconteceu foi que eu um dia estava a ouvir a Antena 2 e um senhor que eu tenho uma profunda admiração, até pelos livros que escreve e tudo, que acho que chama-se Joel Costa, creio eu, diz, esse tipo não interessa a opinião dele para nada, esse gajo é um saloio. Eu disse, epá, até este diz isto. E na altura o João tinha 13 anos e disse-me, ó pai, eu faço-te uma televisão só para ti, como? Na internet. Pronto, está aqui. Foi assim que isto começou. Agora, devo-vos dizer que nunca trabalhei tanto desde que me reformei, sem proveito, mas também nunca tive tanta satisfação no que faço. Esta é que é a verdade e não estou aqui a dizer... É verdade, nunca tive tanta satisfação. E acho que nós estamos num concelho que é o segundo com mais população. Por muito pontapé que se leve deste ou daquele ou não sei o quê, há sempre alguém, como disse o Paulo, que vai agradecer. É a tal história que foi reparado porque veio no jornal, etc. E porquê? Porque eu ainda sou do tempo quando alguém dizia, mas isso é verdade. O outro respondia, então eu li no jornal. É que houve um tempo que era assim. Bom, obrigado. Eu acho que há aqui um ponto interessante a retirar já, que é, de facto, o vosso gosto é também um trabalho cívico, diria eu, que no sentido em que todos falaram num ponto em comum, que é ajudar a comunidade. Portanto, é levantar esses alertas, através dos meios onde vocês trabalham, sabendo que isso, de alguma forma, vai ajudar a comunidade.
E pegando neste assunto da comunidade também, abro agora para a audiência. Eu não quero estar aqui, eu tenho as minhas próprias perguntas, eu se calhar até gostava de estar desse lado porque também tenho algumas curiosidades, mas gostava de abrir agora aqui a oportunidade que a audiência tem de colocarem questões aos nossos convidados, qualquer questão que possam ter. Ninguém ainda tem questões? Ninguém tem questões? Tem? Aquele senhor. Como é que se chama? Desculpe. Senhor Rui, força. Nós estamos a falar da comunicação social. Eu tenho cooperado um pouquinho ainda com a Saloia TV e uma vez fui ao IFP e o diretor do IFP me disse: "Oh Rui, nós temos um determinado budget para cursos, mas não temos nada para informar os cursos que aqui são feitos. Qual é que é a vossa opinião relativamente a este assunto?" Não sei se quem gostaria de comentar esta questão. Guilherme. Eu estou-me a rir pelo seguinte: aqui há muitos anos, em Cascais, fizeram um encontro de bandas e vieram bandas da Alemanha e vieram no Teatro Gil Vicente em Cascais. E o que aconteceu foi que, enquanto atuava uma banda, as outras duas estavam a assistir e revezavam-se, não havia nem uma pessoa do público, porque se esqueceram de fazer cartazes e de mandar para os jornais a avisar que havia o festival de bandas. O que ele falou agora faz-me lembrar o mesmo, quer dizer, podem ter lá coisas para os cursos, mas se não os publicam, se não dizem o que é que querem. Pois, essa é uma questão que acontece-nos muito. Pedidos para divulgar toda a panóplia de eventos, de acontecimentos em que tem sempre alguém que vai tocar, que vai cantar, que vai falar, que tem o seu cachê. Para isso, há sempre uma verbazinha. Mas depois, para publicitar no jornal, e tal, não temos dinheiro para publicitar. E assim, pois é, mas nós também precisamos de dinheiro para a gráfica. E não só, e para os profissionais que precisam de ganhar o seu ordenado, o seu sustento, o seu ganha-pão, não é? E por vezes, pronto, lá se faz uma noticiazinha, mas não se pode estar a oferecer publicidade de borla, não é? Mas cada vez somos mais confrontados com esse tipo de situações. Portanto, há budget para contratar o artista XPTO para ir fazer um grande concerto, ele leva os seus 5.000 ou 10.000 euros, mas depois não há 200 ou 300 euros para pôr um anúncio num jornal ou numa rádio ou na Saloia TV para anunciar isso. E depois acontece, está o artista e estão os amigos a ver o espetáculo e o público fica em casa. E se calhar, enfim, não queria já começar a ser polémico, mas temos aqui muitos exemplos em Sintra de grandes salas de espetáculos, uma grande sala de espetáculos que tem bons espetáculos quase semanalmente, mas que não os divulga. E se formos lá, também não há convites para a comunicação social, e ainda bem. Mas se formos lá, vemos a sala com funcionários da Câmara, com amigos dos funcionários, amigos dos vereadores, amigos não sei quê. O público ficou em casa porque não sabia, a receita de bilheteira deve ser miserável, e pronto. E tudo isto porque há má comunicação e, por vezes, se retirarem daquela verba toda que gastam na produção e enfim, no espetáculo em si, se tirarem ali uns 4, 5% para fazer uns anunciozinhos na comunicação social, iam ver como a rentabilidade seria outra, a sala poderia estar cheia e certamente não teriam tanto prejuízo. Eu gostava de pegar também... Desculpa. Já estou a moderar mal, para a próxima já não me contratam, pronto. Cristina, força. Não, eu não tenho muito mais a acrescentar, realmente é isto. E tanto o Correio de Sintra como o Jornal da Região, o Saloia TV, somos gratuitos. Não temos mais em banca, não vendemos, por isso as nossas receitas têm que vir de algum lado. Os nossos ordenados, os nossos pagamentos ao final do mês têm que vir de algum lado. E
por mais boa vontade que tenhamos em divulgar aquilo que acontece na nossa freguesia, ou na nossa freguesia, peço desculpas, no nosso concelho, não podemos chegar a toda a gente porque temos aqueles X de páginas, mas também temos publicidade, porque também temos as nossas obrigações comerciais, as nossas obrigações de pagamento, a gráfica para fazer. Já agora só acrescentar mais uma coisinha. E também há organizações, entidades que têm sempre um dinheirinho para pagar à agência de comunicação. A agência de comunicação leva couro e cabelo, muito mais do que 2 páginas no Correio de Sintra, 3 no Jornal da Região, 1 hora na Saloia TV, não é? A agência de comunicação, eu sei os preços que eles cobram por fazer um comunicadozinho e impingem depois aos jornais, às televisões, às rádios, a notícia de borla que o cliente pagou à agência de comunicação para eles porem notícia de borla na comunicação social. E cá estamos nós, somos os gajos porreiros, publicamos à borla, os outros levam o dinheirinho, não é? E essas entidades deviam fazer ajuste direto, ou como queiram chamar, aos jornais do próprio concelho, da própria região, em vez de estar a premiar agências, mas pronto, depois essas agências têm sempre alguém que está relacionado e depois, para além da comunicação da entidade, depois também faz um jeitinho numa campanha, enfim. São assuntos muito polémicos, levaria muitas horas a explicar e muitos debates, certamente. Só acrescentar uma coisa em 30 segundos, é que isto que o Paulo disse é completamente verdade. Aquela sala de espetáculos de Sintra, que ele não disse qual era, eu também não sei qual é, mas sei é que manda para a Saloia TV todos os cartazes dos espetáculos através de uma agência de comunicação para ver se nós pomos, eu apago-os, não vale a pena, apago-os, não é? Não, porque acho que o tratamento devia de ser outro. É completamente verdade. Pegando um bocadinho também nisso, então, eu gostava de colocar-vos também uma questão. Como é que vocês veem a evolução dos meios de comunicação social a nível regional? Se calhar gostava de começar pelo Paulo, por ser se calhar aqui do painel tem mais anos de experiência, gostava que me conseguisse retratar essa evolução. Sim. Eu vejo, infelizmente não vejo evolução, vejo é uma retração. Há uns anos atrás, a Sintra tinha 3 rádios legalizadas. Já não estou a falar das rádios piratas, que aí teve muito mais, e quando eu comecei, a Rádio Clube de Sintra, no sótão do Sport União Sintrense, ali o Adriano Filipe que lembra-se perfeitamente disso, aí havia uma panóplia de rádios locais, mas piratas. Mas tivemos 3 rádios legalizadas, com projetos aprovados por uma entidade própria, que faziam a cobertura de tudo o que há no concelho, em especial a Rádio Clube de Sintra e a Rádio Ocidente. A outra era a Sintra FM, que depois, logo de início, derivou para uma rádio de uma igreja, mas pronto, ficaram a Rádio Ocidente e a Rádio Clube de Sintra, que até a dada altura, de facto, quem queria saber o que se passava no concelho de Sintra, a nível de tudo, desporto, cultura, política, sabia que naquelas 2 rádios tinha sempre essas notícias. E hoje não temos nada. Portanto, só falando da rádio, não está aqui representada a rádio por via disso, não é? A Rádio Ocidente depois, a antena foi vendida a um canal da Rádio Renascença, portanto é uma rádio nacional, não tem nada a ver já com a rádio local. A Rádio Clube de Sintra, com muita pena minha, também deixou de fazer cobertura dos acontecimentos de Sintra, enfim, está também ligada a uma igreja. Não tenho nada contra as igrejas e até eles estiveram ligados a essa igreja, mas ainda privilegiavam a informação e a atualidade local. Agora penso que já não fazem nada disso, ou se fazem muito pouco, pelo menos não se vê em lado nenhum, e eu penso que essa é uma lacuna. Portanto, quando falamos em evolução da comunicação social no concelho, eu penso que não há evolução, ou foi uma retração, e pegando apenas no exemplo das rádios. Também nos jornais, já tivemos mais jornais do que temos atualmente, mas pronto, jornais ainda vamos tendo. Agora rádios, mas temos uma televisão, que já temos mais agora, não é? Vocês deram o pontapé de saída e de facto já há mais. Pode ser que a televisão digital, a televisão online, venha ocupar o lugar que as rádios, infelizmente, deixaram de preencher. Também há a rádio online, que
É uma hipótese. Eu vou falar por ele. Ele que tem 20 anos e que fez estas coisas. Isto está a ser emitido em direto neste momento. Está a ser emitido em direto para o site da Saloia TV e não está aqui operadores de câmara, não estão cá câmaras, não estão nada. Estão 3 iPhones, podiam estar até 6. Não, 4. Está um móvel e está a dar em direto. Depois é gravado, pode ser montado, editado, mas neste momento quem for ao site, eu há bocado curiosamente fui ver e estava um amigo meu na América a ver. É uma vantagem, pelo menos mais um do que está aqui, está a ver, o Peter Calvete. Eu estou a dizer isso, ele está a ouvir, deve estar todo... Bom, mas aquele que está ali diz que dentro de algum tempo, e ele tem acertado, desde os 13 anos até agora que tem 20, dentro de algum tempo as frequências do rádio não faz mal. A TDT, Nova Televisão Digital Terrestre, é um barrete total que enfiaram às pessoas, porque para além de não ter aumentado o número de canais, a não ser com o do Parlamento, como se já não chegasse a gente ver aquilo em hora e meia de telejornal cada estação, para além disso, aquilo não vai servir de nada, porque tudo o que é comunicação, quer de televisão, quer de rádio, vai ser emitido através da internet. Não faz sentido. Mesmo quem vá num carro tem internet no carro. Não faz sentido. Portanto, o controle que havia às licenças que hoje estão, eu as estimo muito, nas mãos da Igreja, e abro aqui um parênteses para dizer, eu penso que devia de haver uma petição para que a licença dessas rádios fosse cassada. Ou lá como é que se chama? Lá um termo qualquer que agora não me lembro. Fosse retirada, porque as rádios locais foram atribuídas, eu estou na origem de uma, que enfim, que foi a Rádio Marginal, que hoje é do Genro do Cavaco, eu estou na origem disso e acompanhei como foi, foram para servir os concelhos e com determinado objetivo, e tinham que ter informação disto, não sei o que é daquilo. Portanto, se não têm, deviam ser caçados. O Rádio Clube de Sintra devia de ser caçado. Eu não tenho nada... Nós até, a Saloia TV teve um acordo com o Rádio Clube de Sintra, já era de uma religião, mas faziam serviço de notícias e tal. Isso também ninguém vem cá perguntar se eu sou católico, ou se sou protestante, ou se sou maçom, que por acaso até sou, ou se for aquilo que for. Ninguém me vem perguntar. Agora, a verdade é esta, é que depois deixaram de o fazer, não é? Deixaram de o fazer e deixaram de prestar o serviço à comunidade. A licença devia ser retirada, pura e simplesmente, e novamente a concurso, e quem ganhasse tinha um rádio, porque até a previsão do João se manter, ainda vão passar uns aninhos, e depois, pelo menos, principalmente na zona rural, as pessoas, não é no carro, que é uma rádio local, mas na zona rural as pessoas ainda ouvem, ainda comunicam através daquilo. E, portanto, na minha opinião, estão a cometer uma ilegalidade, entre aspas, não sei se há ilegalidade entre aspas, mas pronto, é a imagem, uma ilegalidade entre aspas, devia de voltar a concurso. E depois há outra coisa em relação à comunicação local, que eu continuo a ter esse sonho, e isto hoje é um bom exemplo. A gente está aqui e pronto, depois um tem um jornal, outro tem outro, a gente tem mas podíamos colaborar muito mais, muito mais. E eu volto aqui a lançar uma ideia, que não sei se o Paulo se lembra, num debate que houve sobre comunicação social, ainda com o Rádio Clube de Sintra, que eu lancei e tal, mas depois aquilo não foi para a frente, que é assim. Nós vivemos num concelho onde não sei quantas multinacionais existem, mas existem várias multinacionais. São incapazes de pôr um anúncio na comunicação social local. Quando deviam, por obrigação, por atenção ao sítio onde estão instalados, até pela poluição, porque eles não estão cá a fazer favor. Eu vou para aí e dou não sei quantos postos de trabalho. Treta, vem para cá porque há cá quem queira trabalhar e porque tem aqui melhores condições do que no outro lado. Devia de haver uma coisa que era, eles terem que apoiar a comunicação social, que informa a população do que é que eles fazem. Também não nos faz mal nenhum saber o que é que algumas empresas cá estão a fazer. E entrou com o município, ou seja, Câmara Municipal de Sintra, tinha um carimbo que dizia: o Conselho agradece. Um género. Está ali uma coisa que é a Vurten, não sei o quê, de máquinas, não é? Que eu vejo passar carros daqui. Eu peço desculpa a essa marca estar a dizer isto, é um exemplo. Mas, por exemplo, Vurten está instalada no Conselho de Sintra e apoiamos a comunicação social local.
e contribuíam com um pequeno anúncio aqui, acolá. E depois havia um carimbo do município que dizia: o município agradece. Pronto, haver aqui uma relação entre quem vem e quem está. Porque se não for assim, continuam a mandar os comunicados através de agências, para se pôr, há uma que é a Valkyria, ou que é uma agência, para a gente recebe toneladas de coisas daqui. Eu uma vez respondi: e que tal a vossa agência pôr aqui um anúncio? Mas não me responderam. Há aquela música que se ouviu há uns anos que é Video Killed the Radio Star, não é? E nessa altura pensava-se que a televisão ia matar a rádio, e a rádio felizmente continua por cá, não é? E eu acho que tenho a mesma opinião acerca da televisão e tenho a mesma opinião acerca dos jornais. Ainda há muita gente que gosta de ler jornais em papel. E quanto à televisão, a televisão tem que saber adaptar às novas realidades. Há uma situação que eu li há pouco tempo e que achei interessante, foi que a Associação de Argumentistas de Hollywood, se não estou em erro, vai deixar de cancelar séries. De antes, as séries eram canceladas ou renovadas conforme os níveis de audiência que tinham. Então eles vão deixar de cancelar séries por uma única razão: porque agora as televisões têm a hipótese de gravar e ver mais tarde. E eu acho que essa é a televisão do futuro, que é gravar hoje e ver mais tarde. Por isso, e a televisão em Portugal ainda não lhes fez o clique para essa situação, que eu acho que é uma coisa... Estou a fingir que não é, não é? Fingir de morto, não é? Fiz de morto. E estávamos a falar sobre as empresas... peço desculpa. E realmente eu estou a ver ali em cima de uma mesa anúncio é o jornal que está a fazer anúncio... É o jornal Leroy Merlin, que fez no Jornal da Região, fez no Jornal de Sintra. O Correio de Sintra, pronto, não foi contemplado com a Leroy Merlin, tal como o Jumbo também não contemplou o Correio de Sintra. Pronto, são situações que são assim. Estivemos lá, tiramos muitas fotografias, fizemos uma belíssima fotoreportagem e pronto, é assim a vida. Há uns... Paulo, peço desculpa, estás aqui, mas pronto, uns são filhos, outros são enteados, pronto. Acontece na vida, acontece na comunicação social, acontece em todo lado. Pronto, eu fico genuinamente triste por ver situações como esta. Pronto, sei que o jornal de Sintra também foi contemplado pela Leroy Merlin e nós não. Qual é que é a diferença entre o Correio de Sintra para o Jornal da Região e para o Jornal de Sintra? Mas eu posso explicar, não vou defender a questão do Tá. Não, neste caso concreto, foi uma agência de publicidade que fez a escolha. Estamos no mercado também, não é? Também há anunciantes que fazem no Correio de Sintra e não fazem no Jornal da Região, porque ou é mais barato ou acham que é melhor. Estamos numa economia de mercado, não é? Mas não pondo isto na ótica do próprio comerciante, mas na ótica das entidades que têm mais responsabilidade nesta matéria e que podiam reconhecer, enfim, que há jornais que fazem o acompanhamento das suas próprias atividades, das suas obras, dos anúncios pomposos que por vezes fazem. Eu vou dar um exemplo e não tem nada a ver com Sintra. O Jornal da Região, como sabem, já esteve presente em vários concelhos do país, na chamada época das vacas gordas. Já tivemos Braga, Porto, Matosinhos, quando ainda pertencíamos ao grupo Empresa, mas vou falar de um exemplo mais perto: Almada, Câmara de Almada. A Câmara de Almada, enfim, todos sabemos a cor política que a Câmara tem, não está em causa, mas é assim, durante 15 anos que o Jornal da Região esteve presente no Concelho de Almada, a Câmara de Almada se pôs 2, 3 anúncios ao longo de 15 anos, foi muito. No entanto, estavam-nos sempre a chamar para lá irmos fazer cobertura disto, daquilo, e nós sempre fomos. Quando havia um evento que eles queriam, de facto, divulgar, o que é que iam fazer? Punham na RTP. Carnaval em Almada, Dia dos Namorados em Almada.
quer para... As pessoas estavam a ver em Trás-os-Montes, vinham a correr de Trás-os-Montes em direção à Almada para virem ao Carnaval, para vir ao Dia dos Namorados, para virem lá aos restaurantes que eles têm. Portanto, eles marginalizavam, enfim, era como se não existisse a comunicação social local, não éramos só nós a queixarmos, os outros jornais que lá andavam e depois fecharam, porque realmente não valia a pena, queixavam-se do mesmo, a não ser que fosse algum ligado, enfim, ao chamado comitê. E depois a publicidade aparecia na televisão, com grande pompa e circunstância, e depois começámos a ver também que a RTP criou um espaço chamado Pequeno Anúncio, onde havia até o senhor já da mercearia, já queria anunciar na RTP, ia lá um vendedor do jornal, já não quer fazer uma publicidade no jornal. Não, eu faço na televisão. E acha que os clientes que vêm no Algarve, em Trás-os-Montes, em Braga, em Coimbra, vêm à sua mercearia? Não, mas assim aparece na televisão. E pronto, ele queria era aparecer, como diz o outro. Boa tarde. O meu nome é Adriano Filipe e eu tenho um grande carinho pela comunicação regional de Sintra. Eu sou um sintrense de gêmeo e debate-me por Sintra em todos os fatores. Mas reconheço que Sintra é padrasto para a comunicação social regional, quer rádio, quer jornais. É visto como politicamente. Tivemos, como o Parracho disse bem, a rádio, o Clube de Sintra, nasceu nas instalações do Sport União Sintrense, tivemos o Jornal da Região, tivemos o Jornal A Pena, e isso tudo foi acabando. E porquê? Por causa das publicidades, como tem falado, e bem. Noutros conselhos, as próprias câmaras dividem, os editais têm que mandar a fixar, por números jornais têm. Em Sintra sempre foi e é politicamente. Aliás, nós em Sintra até nunca conseguimos ter uma individualidade à altura para ser Presidente da Câmara Municipal de Sintra, temos que te importar sempre. E também se reflete isto na comunicação regional. E sou sincero, na minha opinião, o único jornal que é lido da primeira à última folha é o Jornal Regional. E porquê? Porque todas as notícias que lá vêm, alguém conhece as pessoas, alguém conhece as localidades. E não é como os jornais nacionais. E até há alguns jornais nacionais que, se eu tiver um filho com 18 anos, não pode comprar um maço de tabaco, mas pode comprar o Correio da Manhã. Não há problema aí, na pornografia. Que extravassam a sua missão de informar. E queria deixar aqui, entre muitas outras pessoas que colaboraram e colaboram com os jornais. E eu digo porque tive a felicidade de ser 25 anos dirigente do Sintrense, que é o meu clube do coração. E tive a felicidade de ser 12 anos presidente junto de Freguesia de São Martinho, freguesia onde eu nasci e que agora foi roubada por relvas e juntou aos outros. Queria deixar aqui o meu testemunho nestas 5 pessoas, em todas que ao longo dos anos têm-nos dado notícias. Paulo Parracho, Ventura Saraiva, António Faias, João Carlos Sebastião e Jorge Tavares, garanto-vos, se eles se calassem há 5 anos, hoje Sintra não tinha qualquer jornal regional. Muito obrigado. Desculpa, é que assim ouvimos todos. Sim, mesmo aqui. Peço desculpa, Ramiro Ferrolas. Estamos aqui a falar um pouco dos apoios que devem ser dados pelas instituições oficiais, nomeadamente câmaras, juntas de freguesias. A questão que eu coloco é a seguinte: será que isso depois não põe em causa a independência dos próprios órgãos de comunicação social relativamente ao poder instituído? Essa é uma das questões que têm sido levantadas e que eu gostava de saber aqui. Qual a opinião dos componentes do painel? Obrigado. Essa é uma questão muito interessante. Eu vou dar o exemplo de Leiria, porque foi o sítio onde até hoje trabalhei mais tempo. Quando estávamos em eleições, nas últimas eleições autárquicas, Leiria é uma cidade maioritariamente social-democrata. Laranjinha
da cabeça aos pés. E tínhamos um candidato do PS que se estava a assumir bastante forte. Todos os dias recebíamos a agenda dele. Da candidata do PSD, que era a Presidente de Câmara na altura, 0. Nós tínhamos que telefonar para lá para saber onde é que anda a doutora Isabel Damasceno nesta altura, porque nós não queremos fazer a cobertura da campanha dela e não sabemos. Recebemos um press release sobre a campanha do PS e que me calhou a mim, por infelicidade do destino, ter que o tratar. No dia a seguir, quando a notícia saiu, choveram telefonemas lá para o jornal a dizer que a menina Cristina é claramente socialista. Até que eu tive que me dizer, eu sou claramente socialista porque, os sociais-democratas não me enviaram nenhum press release a saber onde é que estava a doutora Isabel Damasceno. Olha, lamento, mas a culpa não é minha. Cada um de nós tem as suas preferências, sejam políticas, sejam desportivas, seja o que for. Se nós assumirmos essas preferências, eu acho que não nos podem apontar o dedo a dizer que... Ok. Peço desculpa, não tinha entendido bem. Ok. Quero saber qual é a posição, neste caso, dos responsáveis da comunicação social. Nós já tivemos anúncios publicados de juntas de freguesia e não foi por causa de termos os anúncios publicados que deixámos de dar outro tipo de notícias, vou ser sincera. Eu gosto de pensar que trabalho de forma independente ao departamento comercial. O departamento comercial é a redação é outro. Eu, sinceramente, eu só sei quais é que são os anúncios que saem quando já tenho o jornal na mão. Eu não deixo de fazer o meu trabalho por haver anúncios, seja da Câmara Municipal, seja da Junta de Freguesia A ou B. Sim, eu partilho essa opinião, é claro. Não vou aqui esconder que já tive, ao longo destes anos todos, e já são muitos, algum autarca a dizer-me assim, então pus o anúncio e você, na mesma edição, disse mal de mim. Disse alguma mentira? Não, mas podia... pois. Isso há sempre essa tendência. Mas, por exemplo, falando da atualidade, eu não me sinto minimamente condicionado por exemplo, a Câmara de Oeiras. A Câmara de Oeiras, sem me desprezo para as outras, é das que, desde há muito tempo, desde o Dr. Isaltino Moraes, passando pela Presidente que o substituiu, agora não me lembro o nome, doutora Teresa, qualquer coisa, Zambujo, Teresa Zambujo, e atualmente o Dr. Paulo Vistas, a Câmara de Oeiras sempre manteve uma política de apoio à comunicação social local. Está estabelecida, os critérios estão estabelecidos, portanto, todos sabem com o que podem contar, é aberto, é público, tem um regulamento próprio, que depois tem a ver com as tiragens dos jornais, com as audiências, com a implantação do próprio jornal, mas eles tentam dividir o bolo de forma igual por todos, tendo em conta também um bocadinho esses critérios. E eu não me sinto minimamente condicionado por vir nesta semana na edição de Oeiras, portanto o Jornal da Região tem várias edições, uma delas é no Concelho de Oeiras, vem uma contracapa da Câmara de Oeiras e vêm lá notícias que são contrárias à Câmara de Oeiras. Na edição de Sintra que estou aqui a ver, saíram 2 editais na edição de hoje, também não descondicionam nada, porque quando soubemos que essa publicidade entrava, já as notícias estavam feitas. Portanto, não alterou em nada a linha editorial. Agora, não vou aqui desmentir que, em várias situações, já tive pessoas a questionarem-me dessa forma. Então, pus aí uma publicidade e depois vocês foram criticar a Junta ou a Câmara ou aquilo que for em relação a determinado assunto. Pois, mas são coisas diferentes. Já agora, só para contar aqui uma situação. Houve uma edição, na altura em que as lojas chinesas estavam a implantar-se aqui no nosso concelho, na zona histórica de Sintra, já não é bem a zona histórica, mas é a zona de transição, a zona da Estefânia, que era uma zona que tinha ali um comércio muito tradicional, muito característico, e de repente as lojas começaram a fechar e começaram a aparecer lojas chinesas. E eu fiz um artigo, ouvi lá as pessoas e tal, e o título era Praga
praga das lojas chinesas já chegou à Estefânia. E pronto, e aquilo saiu em termos de redação. Na altura, a nossa redação estava junta com a redação do Expresso e o Departamento de Publicidade trabalhava noutra dependência. E nós só víamos realmente a publicidade quando o jornal era impresso. E então, o título, a manchete era Praga das lojas chinesas já chegou a Sintra, ou já chegou à Estefânia, uma coisa assim do género, e o anúncio de rodapé na primeira página era combate às pragas, era um redoxam, uma coisa assim qualquer, combate às pragas. É claro que houve logo aí uma pessoa muito atenta que fez uma queixa na Autoridade para a Comunicação Social, na altura era assim que se chamava, e fez N queixas, depois foram arquivadas, mas eu tive que lá ir responder, tive que ir provar que não sabia que o anúncio ia sair e que não houve qualquer intenção, de facto, se eu soubesse que aquele anúncio ia sair, não ia fazer aquele título, é um facto. Mas só para verem que a publicidade não condiciona, quando o jornalista quer trabalhar de forma isenta, a publicidade não condiciona. Eu não tenho a experiência deles, não sou jornalista sequer. Tenho uma opinião, que é uma opinião pessoal, e posso dizer o que é que aconteceu connosco. Ou seja, o que eu acho é que as autarquias deviam de ter, como há bocado foi dito, como aos espetáculos, uma percentagem dedicada a poderem comunicar com os municípios, não é? Para comunicar, não vão telefonar para cada um, mandar um SMS ou um e-mail, portanto é através da comunicação social. E, portanto, deviam ter essa verba e não se preocupar, as autarquias não se deviam preocupar depois se o jornal A ou B, ou a rádio, ou uma web TV, se os critica ou não criticar. Eu, se fosse autarca, ficaria preocupado se não criticassem, porque ninguém faz tudo bem, ficaria altamente preocupado e dizer, qualquer dia vão dizer que eu comprei estes gajos. Era logo... Mas a verdade pode ser outra. Dou aqui um exemplo. A Saloia TV teve um anúncio dos SEMAS, e foi o SEMAS que contactou, nós nunca pedimos. Porquê? Porque não temos sequer um departamento comercial e não somos inexperientes, não conseguimos, porque queríamos ter para crescer, não é? Mas puseram um anúncio na Saloia TV. E quanto é que é? Disse, não sei, até a gente paga o mesmo que os outros, acho que era 150 euros a cada um, e ponham lá o anúncio e tal, está bem, ok, a gente tinha sempre, mandavam-nos coisas, a gente dizia, vai fechar a água na rua tal, e não sei o que mais, então. Assim que esta Câmara tomou posse, uma das primeiras coisas que o Presidente Basílio Horta fez, foi acabar com isso. E não só acabou com isso, como mandou para os jornais um comunicado a dizer que tinha acabado com as avanças. Acabou com a avença a um homem que saiu daqui há bocado, com 70 e tal anos, que é quem mais percebe teatro em Sintra, e que durante 20 e tal anos fez o que ninguém fez para o teatro nesta zona, e o outro que vinha lá, que eu comecei a olhar, era eu, com a minha fotografia no Correio da Manhã, tinha-me acabado com uma avença. Ora, eu nunca tive nenhuma avença com a Câmara de Sintra. Nem com a Câmara de Sintra, nem com nenhuma, diga-se de passagem. Portanto, havia uma associação, porque a Saloia é uma associação, que punham um anúncio e eles pagavam. Portanto, a preocupação foi tanta que foi logo dar no gás que ele não nos apoiou. Isso existe. Dá nele que ele não me apoia. Agora, depois depende, se a gente tem ou não costas para levar e coragem para dizer não, você deve continuar a pôr aqui o seu anúncio, porque eu estou cá, mas aqui digo o que quiser. Pronto, acho que temos que funcionar assim, se é possível. Bom, com algumas pessoas não é. Pelos vistos, aqui em Sintra, e digo isto abertamente, não é. Eu já pus um requerimento, aliás 2, um ao Sr. Presidente, para desmentir que eu não tinha uma avença. Pus logo, já lá vão 2 anos. E outro ao chefe da tesouraria, para me passar a certidão negativa de rendimentos. Porque se vem no jornal que eu tinha uma avença, eu tenho que entregar a certidão nas finanças, senão qualquer dia chamam-me lá a dizer que eu fugi ao fisco. Não é? Paguei 20,20 € por cada um dos requerimentos. Não recebi resposta a nenhum dos requerimentos. Recebi uma carta que dizia da secretária do Sr. Presidente, que dizia, manda-me o Sr. Presidente que lhe diga que o senhor não tem avanças na Câmara. Ora, isto não é resposta a um requerimento. Pelo que eu respondi numa carta do meu cão, que se chama Engenheiro,
dizia engenheiro, entre parentes, cão do Guilherme Leite, excelentíssimo Sr. Presidente, manda-me o meu dono que lhe diga que é um requerimento não se responde desta maneira. Depois assinou com a patita, como quem não sabe escrever, embaixo cão do Guilherme Leite. E foi a resposta, porque eu acho que as respostas de prepotência, a gente responde ainda com mais prepotência. Agora, o que é facto é que em Sintra existem órgãos de comunicação social e a autarquia de Sintra devia tratá-los bem, e eu não acredito que trate bem nenhum. Não é mais este, eu não vou depois ali, depois, não. Não trato bem nenhum. Depois, tem que os tratar todos por igual. Bom, isso eu devido, porque é evidente que se eu chegar ali e fizer um jornal tirado em stencil, ou uma coisa que anda aí que é o Coffee News, tirado em fotocópias, não sei o quê, não pode, senão eu também vou e faço 4 jornais já daqueles, que é para receber tudo, não pode, tem que ir ver e tal, e depois tem que haver regras claras de pôr os anúncios, porque eu termino já, é que eu nem sequer consigo dizer que é subsidiar a comunicação social. Não é o fazer o mesmo que fazem as empresas da região quando querem comunicar, utilizam a comunicação social, buffet de não sei quantos, há uma página inteira ali no Correio de Sintra, pronto, e depois estou eu assim. Porquê? Porque se aquilo não viesse no Correio de Sintra, eu não ia lá e não estava assim, mas tem que vir, não é verdade? Pronto. Boa tarde a todos, obrigado. O Guilherme acabou por responder um pouco à questão que eu ia fazer, então vou direcioná-la só ao Paulo Parracho e à Cristina, relativamente à forma como a comunicação social deve lidar com a pressão por parte do poder local. E passo aqui só a citar um pequeno episódio que tive conhecimento através da Saloia TV, numa reunião de Câmara Pública, o Sr. Presidente faz sinal adjunto para que silenciasse a Saloia TV, que estava naquele momento presente na reunião de Câmara. Podia ouvir alguma coisa que não se queria que soubesse cá fora e tentou calar quem lá estava da comunicação social, podia até estar a transmitir em direto, que eles sabem que há essa possibilidade. E denunciou de momento, e acho que assim é que deve ser. Já não vivemos em ditadura, devemos denunciar o que está errado, e o que o Paulo falou há pouco, a notícia vem no jornal que está mal e a seguir tratam. Eu dou-vos um exemplo, eu sou eleito aqui nesta freguesia, denunciei há cerca de 2 meses situações de relvas por cortar, passeios danificado, 1 mail, 2 mails, 3 mails. Ninguém responde, ninguém resolve. O último mail enviei com CC à comunicação social, passado 3 horas a relva estava toda cortada. É inédito. Portanto, eu acho isto fantástico. E eu gostava de saber qual é que é a vossa opinião, se deve ser denunciado quando sofrem algum tipo de pressão ou não, porque acho que o tempo do medo já lá vai e não nos devemos calar, seja independentemente de quem é que lá esteja no poder. Muito obrigado. Paulo, queres começar? Tens mais experiência? Acho que podemos responder já, se calhar. Eu vou ser sincera, eu nunca senti esse tipo de pressão. Também, se calhar, comparada com o Paulo, tenho menos experiência em termos de lidar com este género de situações. Eu, quando tenho que dar uma notícia, dou, quando não tenho... Quando vejo que não tem sumo que eu possa espremer, também não a dou. Pronto, essa é a minha opinião. Agora, se calhar o Paulo, como já trabalhou com outros presidentes de Câmara, se calhar com mais autarcas, se calhar ele tem uma opinião mais formada, mais... não sei, digo eu. Bom, eu costumo dizer, quando às vezes me vêm colocar rótulos, eu digo, eu já trabalhei para patrões socialistas, comunistas, social-democratas, democratas cristãos e outros que não eram nada. Trabalhei, nunca tive problemas. Já trabalhei e trabalhamos nesta altura com 3 câmaras, todas de sentido diferente. Em Sintra PS, Cascais é PSD-CDS e Oeiras é independente. Chegámos a ter Almada, que era Partido Comunista, Amadora, Partido Socialista, e portanto nunca tivemos problemas.
É claro que, e agora valendo da experiência, há uns anos atrás também, quando somos mais jovens, somos mais irreverentes, não é? Eu hoje, há notícias que eu dei há uns anos atrás que eu hoje, por força da idade, da experiência, tudo, as daria de maneira diferente. Mas nunca disse nenhuma mentira. Mas fui a tribunal, tivemos uma presidente de Câmara em Sintra, quando não gostava da notícia, mas se calhar, não sei se era uma forma de censura, se o que era, quando não gostava da notícia, tribunal. E eu fui 3 vezes ao Tribunal de Sintra, responder por notícias que publiquei, ainda não no Jornal da Região, mas, por exemplo, no Jornal da Capital, que era um jornal nacional, que todos conhecem, no Jornal de Sintra também e na altura na Rádio Clube de Sintra. Fui 3 vezes responder por notícias publicadas nesses jornais e na rádio. E das 3 vezes levei louvores do juiz a dizer: este jornalista agiu na verdadeira defesa dos interesses da população. E há uma que eu tenho lá até o edital com uma moldura, porque aquilo de facto para mim foi o melhor prémio que alguma vez tive. Portanto, alguém que me tentou silenciar, e vá lá, havia um juiz, nem todos serão assim se calhar, mas havia um juiz que sabia que de facto os jornalistas estão acima dessas pressões, ou devem estar acima dessas pressões, e então louvou-me. Isso foi o melhor louvor que eu podia ter tido. Se alguém quiser, estava ali a falar. Muito boa noite a todos. Eu tinha uma pergunta para os nossos convidados, que é a seguinte: já falámos de comunicação local, por oposição também à comunicação que é feita a nível nacional. Já falámos da parte do poder político e da ligação entre a comunicação local e o poder político. Nós, a nível nacional, temos, que me lembre, uma ação do Estado na parte das rádios, da televisão. Também tivemos nos jornais de forma indireta, quando a PT ainda era participada pelo Estado e era acionista do DN. Hoje já não temos. E a minha pergunta é a seguinte: de que forma é que vocês veem a possibilidade da participação, neste caso das câmaras, na comunicação social de forma direta, como ela é feita a nível nacional, uma vez que as câmaras estão presentes em inúmeras áreas de atividade e, que eu saiba, em termos locais, não existe nenhuma câmara que seja proprietária ou detentora de nenhum órgão de comunicação social. Obrigado. Eu posso dizer já agora. Desculpa. Em determinada altura eu tentei registar a marca e chegou-se a fazer, porque o João faz aquilo rapidamente. Registrei a marca Municípios TV. E o que é que eu pretendia? Pretendia ter um site nacional em que cada município pudesse, ou seja, era uma televisão que a gente sabia que eles estavam a dizer o que lhes convém, mas desde que o espectador saiba que é aquilo que o outro convém, dá o seu desconto. Era uma televisão sem opinião exterior, mas que nós podíamos lá ir em qualquer parte do mundo, clicar, Celurico da Beira e tal, pumba, clico, e tinha lá os vídeos que a Câmara mandou e tal. E tentei pôr Municípios TV, registar a marca, e foi recusado. Paguei, eles quando é recusado há uma coisa engraçada, é que não devolvem o dinheiro. De maneira que eu ainda tentei por Autarcas TV e também veio recusado. E depois não tentei mais, que achei que estava a contribuir para o mielheiro lá deles. Mas, portanto, eu penso que isso, legalmente, não sei se... Eu sei que há câmaras, que a gente vai ver web TVs, algumas que há, e aquilo é da Câmara. Agora, então há um homem qualquer e depois... ou uma senhora que deu o nome e depois tem um estatuto editorial que diz que é independente, mas a gente vê que é da Câmara. Não vou pôr aqui a dizer nomes, mas se forem, não vou estar a dizer que em Almada há uma coisa dessas, mas se calhar podia haver, ou não permite, ou em Óbidos, sei lá, mas se calhar podia haver, não vou estar a dizer que isso existe, mas pronto. Pronto, passando a outro. Pois, mas respondendo diretamente a essa pergunta, a lei atualmente não permite. A lei não permite que um município ou uma associação de municípios, isso acontecia muito no Alentejo, a associação de municípios ou uma associação de municípios detinha um jornal. Eram vários municípios, curiosamente todos da mesma cor partidária, e tinham um jornal, mas pronto.
Eu não vejo mal nisso, é claro que o jornal nunca iria dizer mal da Câmara A, B ou C, porque eram eles os donos do jornal. Isso acontecia também na Madeira. O Diário de Notícias da Madeira era propriedade do Governo Regional da Madeira. Mas também, quem comprasse aquele jornal já sabia que as notícias eram todas favoráveis, estava assumido, era assumido por eles. Não vejo mal nenhum. Também quem compra o jornal do Sporting, não é? Não vai lá dizer mal do Jorge Jesus, nem muito menos do Bruno de Carvalho, não é? Mas é assumido. Quem compra sabe o que está a comprar. Portanto, não vejo nenhum mal ao mundo. Mas hoje, atualmente, a lei não permite nem que os municípios tenham órgãos de comunicação social, nem tampouco, pois, o subterfúgio era as associações de municípios. Podem ter o seu boletim, por exemplo, a Câmara de Cascais tem um jornal próprio e tem não sei se é uma televisão própria, mas eles publicam muitos vídeos e fazem reportagens, têm praticamente uma redação a trabalhar com eles. Mas quem sabe, quem lê aquele jornal, sabe que o jornal é da Câmara. Obviamente não vai dizer mal do Presidente Carlos Carreiras. O jornal é da Câmara, é editado pela Câmara, não pode ter publicidade. Isso também é outra regra que eu acho bem, porque começam a aparecer por aí uns boletins de umas juntas de freguesia com publicidade, assim, mais uns a comer do mesmo bolo. E essas mesmas juntas, por acaso aqui em Sintra acho que não há nenhuma, mas no Conselho dos Vizinhos, em Oeiras, há 2 juntas de freguesia, têm o seu próprio boletim, não dizem que o boletim é de propriedade da junta de freguesia, que ele está entregue a uma empresa do ramo, que explora a publicidade, mas o boletim é pró-junta de freguesia. Isso é que eu acho que é concorrência muito desleal. Eu terminei o meu curso em 2005. Felizmente não tive que ir a exames, nem nada disso, por isso em junho de 2005 estava perfeitamente despachada. Nesse ano houve eleições. A minha junta de freguesia tinha 3 candidatos e todos os 3, durante a campanha, vieram ter comigo e disseram assim: olha, nós temos o nosso boletim, depois das eleições eu falo contigo. Eu pensei assim, porreiro, acabada de sair do curso e já tenho um emprego garantido a partir de outubro. Fiz o boletim durante 2 anos, foi uma coisa que, lá está, foi o que o Paulo estava a dizer, era para a junta de freguesia, obviamente que eram os senhores da junta de freguesia que me pagavam, que eu não ia falar mal deles. Mas, essencialmente, eu tentava contornar um bocadinho a situação de dar notícias da junta de freguesia e dava as notícias das associações. Tentava contornar ali um bocadinho a coisa e tal, falava com os presidentes das direções, falava com as diretoras das escolas para mandar os trabalhos dos meninos e tal, e assim a coisa ia-se safando. Pronto, estive lá durante 2 anos e tal, e olha, e foi a minha primeira experiência como jornalista e gostei muito e pronto, mas é a tal situação. Era da junta de freguesia, mas... Boa tarde. Há muitos anos que eu defendo um princípio que é sempre melhor pagar bem para podermos exigir bem. Aquela mentalidade low cost que existe em Portugal tem normalmente o efeito da produtividade do salário mínimo. Ou seja, nada funciona. No que respeita à comunicação social, a comunicação social é um ativo da democracia. Porque uma das conquistas da democracia é a liberdade de expressão, de impressão, é a liberdade de defender a dignidade das pessoas. E a comunicação social tem um papel fundamental dentro dessa área. Como ativo estratégico, não só para o país como para as câmaras municipais, para os municípios, a comunicação social deve estar integrada dentro de uma estrutura camarária. Essa estrutura camarária deve ter um regulamento, deve ter uma estrutura, deve ter critérios, porque para nós termos uma cobertura regional e internacional, porque a comunicação social regional não se pode limitar só às fronteiras do seu município. O caso, por exemplo, aqui da Saloia TV, que tem 4 a 5 mil entradas no estrangeiro, pode ser um ótimo veículo de divulgação e de comunicação dos produtos tradicionais produzidos em Sintra, por exemplo.
Portanto, do ponto de vista estratégico, a comunicação social, de uma forma estruturada, deve ser apoiada pela Câmara Municipal. E deve haver um critério de apoio que garanta a independência e a sobrevivência, para que essa independência permita, no fundo, uma análise isenta e funcional do papel da comunicação social e que não esteja sujeita a pressões políticas, que é como funciona e é como não devia funcionar. Portanto, essa independência seria importante. E nós não nos podemos esquecer que, se quisermos ter um serviço, nós temos que pagar por ele. E vale mais pagar e regularizar, e normalizar a comunicação social, quer seja nacional, quer seja regional, e depois exigir um bom trabalho, do que andarmos todos numa perspectiva de amadorismo, em que, se há um subsídio do igual para todos, então vamos abrir um jornal porque vamos ter um subsídio. Isto não pode acontecer. Portanto, o igual para todos é a maior injustiça que há ao cimo da terra. Portanto, a comunicação social faz parte, como eu já disse, da nossa democracia, é um ativo estratégico e deve ser utilizada pelas câmaras municipais como um parceiro de divulgação da informação e do que se produz dentro do município. Porque o caso de Sintra, nós temos infelizmente um mau exemplo, o caso de Sintra é um mau exemplo, mas a mim não me espanta, porque Sintra hoje em dia é liderada por um presidente que foi presidente do AICEP, que é a Agência de Captação de Investimento para Portugal, e quando há uns anos confrontado sobre a crise, o que ele disse foi: não sei o que é que há de fazer. Portanto, quando à frente de uma agência nacional não se sabe o que é que se há de fazer, certamente que o município não vai fazer rigorosamente nada. Por isso, a comunicação social deve ser apoiada, e para finalizar, portanto, deve ser apoiada de uma forma estrutural e deve ser apoiada de uma forma organizada, porque assim todos ganhamos com isso. Obrigado. Eu antes de passar a sua questão aqui ao painel, eu também gostava de fazer essa achega, porque acho que é interessante, nós também estamos a debruçar-nos sobre os problemas, mas estava aqui a pensar já numa eventual solução que pudesse também dinamizar a questão da comunicação social, que nós conseguimos perfeitamente perceber que tem a sua força junto do município e não só, inclusive além fronteiras, na resolução também dos problemas do dia-a-dia, como nós vimos aqui já muito bem o nosso painel falar. O que eu gostava de complementar também o seu comentário é como é que vocês veem, como é que o município, como é que a nível de poder se consegue fazer aqui um processo de decisão que seja transparente, portanto, tratar todos pela mesma bitola, os meios de comunicação social não podem ser uns prejudicados em prol de outros, algum tipo de cotas ou uma contribuição audiovisual municipal. Como é que vocês, isto também vendo o futuro da comunicação social regional, como é que vocês veem que isto pode ser feito? Qual é a vossa opinião sobre isso? O Paulo há bocadinho falou na Câmara de Oeiras, que tem o tal plano estruturado para dividir o bolo um regulamento mesmo. Talvez passe por aí mesmo, que é criar um regulamento para efetivamente distribuir um bocadinho da fatia por todos os meios de comunicação social, porque sinceramente acho que não basta enviarem os press releases e esperarem que eles sejam todos publicados na sua íntegra e não haver mais nada. Pronto, acho que e o mesmo se passa com as juntas de freguesia, é tudo muito bonito no papel não, nem sequer há um papel, mas depois falta um bocadinho isso. É a tal comunicação que já tínhamos aqui falado, é a falta de comunicação que às vezes existe entre as entidades e a própria comunicação social. Fazem-nos chegar a informação, mas de resto fica tudo no ar. Muito obrigada.
É assim, eu também, contra mim falo, se calhar vou entrar em contradição, mas também não queria que os jornais, a comunicação social ficasse dependente de ter apoio da Câmara ou da Junta de Freguesia. Têm que ser competitivos, têm que ser comercialmente competitivos. Vou ser muito sincero, não tenho razão de queixa das 3 câmaras com quem trabalho nesta altura, não tenho razão de queixa em termos de publicidade, não é muita. Houve tempos muito mais áureos em termos de publicidade e, tirando a questão da Almada, todas as câmaras, mais ou menos em plano igual, apoiavam. Portanto, nem é uma questão de partidos, tem a ver com o produto, acreditam no produto, querem comunicar, querem divulgar, então está ali um bom meio para divulgar. E eu penso que tem que ser esse o princípio. Porque aquela questão de temos lá um anúnciozinho para ajudar, de facto depois leva àquilo que já aqui foi falado de, está bem, então eu vou ajudá-los, se é para ajudar, eu ajudo, mas depois quero alguma coisa em troca. Se nós, quer junto das câmaras, quer entidades públicas ou privadas, vendermos a ideia e afirmarmos a ideia, melhor dizendo, de que não estão a ajudar, estão a comprar um serviço, estão a investir na divulgação daquilo que querem divulgar, estão a investir, portanto, na promoção dos seus eventos, das suas ações, aí acho que é o caminho mais certo e ninguém fica a dever nada a ninguém. Compram um serviço, o jornal, ou a rádio, ou a televisão, vendem o serviço que têm para vender, que é a publicidade, e penso que no fim todos saem, todos ficam a ganhar. Porque, por exemplo, o Leroy Merlin comprou uma capa falsa, pagou o preço da vela que nós temos, porque eles acham que aquilo lhes vai trazer mais clientes à loja. Acham que a tiragem que o Jornal da Região tem, o facto de sair junto com o Expresso, lhes vai trazer o tipo de cliente que eles precisam. Portanto, é uma opção comercial. E penso que não devemos estar tanto naquela perspectiva de instituição de solidariedade, e eu também pertenço a uma, e de facto temos que ir à Câmara, a outras entidades, às empresas, pedir apoios, e aí sim pedimos mesmo donativos, precisamos de um donativo para a nossa instituição, para que os cerca de 1000 meninos deficientes que apoiamos não fiquem sem apoio. Pronto, e também não pedem nada em troca que não seja o próprio apoio. Agora, um jornal, um meio de comunicação social não pode estar a pedir ou a chorar por apoio. Tem que se afirmar e dizer, temos aqui este produto para vender e vocês só têm a ganhar se o comprarem. Nós não nos podemos comparar, seria injusto dizer que a Saleia TV devia ter anúncios, etc. Não é, porque somos outra coisa, não somos jornalistas, não temos notícias, não cuidamos das coisas com o mesmo critério jornalístico. Portanto, quem quiser, isto há espaço para todos, quem quiser uma informação jornalística cuidada por profissionais jornalistas, etc., estão nos jornais. Nós temos audiências e temos vídeos, mas... Há rádios que também não têm jornalistas, só passam música e têm publicidade, enfim. Mas dizia, eu queria lá chegar em relação à Câmara. E, portanto, mas eu estou a dizer isto com sinceridade. Nós fazemos vídeos. Eu peço, o João manda um vídeo, ele manda, o outro manda, a gente edita aquilo, põe. Temos agora a Vânia e o Jair, que não está cá hoje, que colaboram connosco, etc. E vamos pondo. Queremos crescer, queremos um dia ter um jornal diário, com notícias, com vídeo e tal, mas não vale a pena fazer agora se vamos mostrar uma fotografia e pôr uma pessoa a ler. Isso está no jornal, não queremos... Aliás, dou um exemplo. Mafra, de repente, teve uma UFTV, nós retirámos. Nós íamos a Mafra no início. Por acaso agora fechou, vamos voltar, porque eles pensavam que aquilo era fácil, mas pronto, não queremos fazer isso. Da Câmara só queríamos uma coisa. É que não boicotassem a Saleia TV. Que o Presidente, 2 horas antes de alguém vir aqui gravar, não o chamasse e dissesse: você vai lá àqueles piratas, eu lixo-lhe a vida. Não sei se foi com estas palavras, foi com coisa idêntica. Que o Vice-Presidente da Câmara não se gabasse a uma pessoa que acabou há bocado de sair e que não se tivesse dito: andas lá metido com aqueles tipos, olha, eu já disse aqui à malta, ninguém lá vai. Era só isso que nós precisávamos.
é que pessoas que se dizem de esquerda, e aqui é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, do que for, não se digam de nada. Era que não boicotassem a Saloia TV e que agissem com fair play. Com fair play. Ontem pusemos uma avestruz que apareceu em frente a um quartel e fizemos ali da carreira, andava uma avestruz no meio do trânsito. E a gente montou um vídeo que diz: lá vai ela em direção a Sintra ensinar o seu presidente a meter a cabeça debaixo da areia, como fazem as avestruzes, porque 2 anos depois os problemas continuam por resolver. Pá, que veja isto com fair play, que veja e que tente cá vir. Eu vou dar um exemplo e acabo. Quando foram as eleições, neste estúdio que ali está, convidámos todos os candidatos para cá vir. Só houve um que nem respondeu à carta. Foi o que ganhou. Nem nos respondeu aos e-mails vários que mandámos, etc. Nem responderam. Porque há pessoas na Saloia TV, a começar por mim, que apoiavam outro candidato. Eu apoio quem me apetecer. Já apoiei o João Soares em Sintra, não apoiei a Ana Gomes porque não me apeteceu, apoiei o Marco Almeida, ele foi candidato por um partido, ninguém tem nada com a vida dele, da política. Ela, nunca lhe perguntámos o que era. Ele, quando veio dizer que queria fazer debates, não lhe perguntei: vou lá, pai, tu és de esquerda ou de direita? Nunca, nada. A gente faz como quer e o que quer fazer por Sintra. E na Câmara devia estar gente que diga: epá, isto a dar em direto, isto neste momento está a dar em direto. Está um amigo meu, como disse há bocado, na América a ver, não foi noticiado, mas podia. Quantos sintrenses não estão imigrados? A gente tem um senhor na Irlanda, quando a gente se distrai, está 2 dias sem mudar o vídeo, manda um e-mail: então pá, eu estou longe, quer ver a minha terra. Quantas pessoas, como isto é... Nesse sentido, sim, a Câmara podia os apoios, não na parte jornalística, mas nisto que era, pá, o que é preciso? Tratar com carinho. E depois, pá, ontem lá pus aquela da avestruz, olha, aguente. Era assim que as coisas deviam de funcionar. Mas não funcionam. E porquê? Porque na política, não é porque na comunicação social há pessoas que não deviam de estar, não. É porque na política estão pessoas que não deviam de estar. Estão pessoas que não reaprenderam a estar. Que não reaprenderam a estar na política, a dar-se com todos e a construir. Só. E isso, quando esse dia chegar, a gente vai conseguir fazer as coisas. E quando esse dia chegar, até acho que vai ser possível haver mais unidade entre os órgãos de comunicação social. Eu tenho, é como a outra, tenho um sonho, ando nessa há uma data de tempo, mas nos sítios... Pode haver um jornal que seja o jornal dos jornais, ou seja, porque a internet vai permitir isso. Vai permitir um dia que a gente entre dentro de uma coisa e vê todos os jornais de Sintra, com todas as opiniões. E eu vejo lá o que gosta do preto, o que gosta do branco, o que não gosta deste, o que gosta daquele, em convívio dentro desse espaço. Na nuvem, ou como é que lhe chamam, e isso vai lá estar. E com imagens, os jornais vão passar a ter imagens. A mim disseram, eu nem quero acreditar, mas disseram-me que já é possível, já há papel onde as imagens podem mexer. Ele diz que sim, eu já estou velho, eu não acredito que isto seja possível. Portanto, os jornais, os órgãos de comunicação, nós temos 7 anos. O Jornal de Sintra fez 75, não foi? Ou 80? 80 anos. Há uma coisa que eu garanto, e a gente costuma dizer que daqui a 80 anos a gente está aqui todos outra vez. Há uma coisa que eu garanto, daqui a 80 anos os jornais para que nós estamos a trabalhar e a Saloia e tudo não existem. Não existem porque vai existir uma coisa melhor, diferente, ou seja, nós fomos a raiz. E isso é que eu acho que vai ser interessante. E, portanto, estas pessoas que hoje andam a querer boicotar e dizer não vás lá, estão tramados, porque com a net vão sempre. Peço desculpa. Um pouco para reforçar aquilo que o Paulo Parracho disse, estava-se aqui a tentar passar uma ideia de que os jornais e a comunicação social regional, e nesse caso local, precisam dos organismos oficiais para sobreviver. Eu chamo aqui a atenção, qualquer um dos projetos que está aqui, Jornal de Região, Correio de Sintra, Saloia TV, Jornal Desportivo Sintra e Amadora, que se foi esquecido, mas enfim,
São projetos económicos, mas têm que ser sustentáveis. E a questão que se coloca aqui é realmente o tempo é de crise e muitas vezes tentamos refugiar-nos e ir buscar aos organismos oficiais, mas não pode ser. Eles têm que ser sustentáveis, têm que arranjar fontes de rendimento e neste caso é a publicidade. É evidente que a gente sabe que está num momento de crise. É verdade, as coisas são difíceis, é difícil arranjar anúncios e muitas vezes temos a tentação de ir para as public-reportagens, ir para aquilo, favorecer um pouco ali a empresa X, a empresa Y. Mas até aí tudo bem. Agora a questão que se coloca aqui é, que futuro para a comunicação social? Vamos continuar a ser, ou queremos ser um projeto de boas vontades, de boas pessoas que andamos aqui, ou queremos entrar num projeto credível, com notícias credíveis, que leve os próprios anunciantes a acreditar na comunicação social. Porque aquilo que se está a passar neste momento, muitas vezes olha-se para os jornais e diz assim, Rede Centro, o Jornal Desportivo, e são os coitadinhos, vamos dar aqui um anúnciozinho para que é só para ver se eles vêm aqui. Dão-nos quase tipo esmola, não é isso. Nós estamos a prestar um serviço e exigimos que eles paguem por isso. E se põe lá um anúncio, eu estou à espera de ter rentabilidade disso, tenho um retorno. Agora também muitas vezes o que é que acontece? Olha, vou fazer aqui um anúncio de 60, 70, 100 euros. E depois queriam ter a casa cheia de clientes. E eu digo, pois tudo bem, olha, eu fui gestor de Skip e gastava 5 milhões por ano em publicidade e é líder de mercado. É esta mensagem que tem que ser transmitida também para os órgãos de comunicação social. Relativamente aos próprios sintrenses, já está a falar aqui para os sintrenses, eu podia falar para o Oeiras ou Cascais, mas fala aqui em cima. Dizer que não, nós estamos aqui a cumprir uma missão, vocês estão a ser informados, vocês têm notícias sobre a vossa região, vocês podem publicitar aqui porque vocês têm retorno. Quanto mais credível vocês tornarem o jornal, maior credibilidade por parte de quem o lê, maior probabilidade que vocês têm de ter retorno comercial. Portanto, aqui a questão que se coloca também é de credibilidade dos próprios jornais. E isso depende de nós, depende da comunicação social. Eu, quando vou fazer uma reportagem, eu estou convicto daquilo que estou a fazer. Eu, se for ao Sintrense, se for ao 1º de dezembro, se for a outro clube qualquer, eu tenho a convicção daquilo que estou a fazer. Eu estou a prestar um serviço à comunidade, estou a informar. E as pessoas têm que sentir isso. E muitas vezes não sentem. Muitas vezes vêm-nos como os coitadinhos. E não é verdade. A comunicação social em Sintra, eu estou aqui há 14 anos, já passei pelos Correios da cidade, pelo Jornal Desportivo, estive no Correio de Sintra, já passei por muitos sítios. E nós temos conseguido sobreviver com dificuldades, já tivemos melhores e vamos continuar. Mas sempre houve este problema, que é a relação entre órgão de comunicação social e os próprios sintrenses. E essa muitas vezes, e isso talvez por culpa nossa, que nós talvez não saibamos passar essa mensagem, e ela tem que ser passada. Porque no dia em que isso acontecer, o futuro está nos órgãos de comunicação social regional e não nos nacionais. E cada vez mais, quer a nível mundial, quer a nível da Europa, os órgãos de comunicação social, nomeadamente o jornal em papel, começam a ser cada vez mais, especialmente os gratuitos. E as pessoas têm que entender isto é gratuito, porque muitas vezes também acontece isto. E é um caso curioso e a minha experiência eu tenho dito. É gratuito, não presta. Se eu pedisse 5 euros por um jornal, era capaz até de deixar de valorizá-lo. E estas mensagens, esta relação, para mim, penso que é importante. E no dia que a gente conseguir isto, eu garanto, nós teremos todos muito melhores. O Jornal da Região, o Correio de Sintra, o Vessaloia, Desportivo e outros que apareçam por aí. O Jornal de Sintra também. O Jornal de Sintra é uma instituição que merece ser respeitada. Portanto, esta é a minha opinião e acho que isto era importante refletir, até para pensarmos um pouco qual o futuro da comunicação social. Eu não sei se mais alguém tem entretanto questões. Nós também, eu queria também começar a encerrar o debate e agradeço a sua intervenção porque era mesmo com isso que eu queria terminar. Nós temos uma crise há alguns anos em todas as áreas e temos visto também um decréscimo na quantidade de profissionais a nível da comunicação social nacional. Temos grandes grupos de comunicação que até recentemente despediram jornalistas, tivemos projetos que não resultaram, temos um blog, o Tudo sobre Sintra, que também tem dificuldades na sua sobrevivência e a questão que eu vos coloco é precisamente esta: quais são para vocês os principais desafios de futuro? Eu não queria dizer que era a sobrevivência, porque acho que isso é elementar, quer dizer, a nossa sobrevivência é sempre o nosso desafio, mas qual é a vossa perspectiva de futuro aqui na nossa região, na vossa realidade, como é que vocês perspectivam esse futuro?
Eu sinceramente acho que o futuro, como já falámos há bocadinho, passa muito pela internet, pelas redes sociais, um bocado por esse mundo. Não exclusivamente, mas em complemento de. Porque nós, quando imprimimos o nosso jornal e o distribuímos, porque no nosso caso é gratuito, não sabemos concretamente a quantas pessoas chegamos, ou quantas pessoas nos leem, ou como é que... Não conseguimos medir a qualidade do nosso trabalho. Quando colocamos uma notícia no Facebook, conseguimos ver a quantas pessoas foram alcançadas, quantas visualizações teve, conseguimos perceber quantas vezes aquela notícia foi partilhada. Por isso acho que pode haver aí um jogo bastante interessante entre a internet e os nossos meios. No meu caso e no caso do Paulo em papel, no caso do Guilherme, através da internet, que já tem esse suporte. E razão pela qual sabe os seus níveis de audiência. Eu e o Paulo sabemos quantos jornais são distribuídos, mas quantas pessoas é que o leem? Exatamente, temos indicadores, mas não temos números concretos. E acho que um bocadinho, se calhar não sabemos quantos jornais é que ao final do dia são lançados para o lixo, não é? É um bocadinho esse jogo. E acho que o futuro passa por não termos receio de utilizar a internet e de utilizarmos as redes sociais para conseguir fazer também o nosso trabalho. Porque há muitas notícias que nos chegam, ou pelo menos há dicas, sugestões que nos chegam através da internet, e acho que nós temos um bocado a obrigação moral, entre aspas, de utilizar mesmo esses meios para conseguir transmitir o nosso trabalho. É claro que a qualidade do nosso trabalho não pode ser colocada em causa, porque com mais ou menos dificuldades, eu quando me ponho a trabalhar esqueço se o meu jornal tem dificuldades na parte comercial. Sei que me vão-me dizer, olha, temos que adiar mais 2 ou 3 dias porque falta aqui preencher aqui mais uma página ou 2. Epá, perfeito, está bem. A minha parte está feita, agora o jogo está do vosso lado. E é um bocado por aí. Então, só para terminar, em termos de futuro, esta questão da internet, eu já ouço, desde que apareceu a internet, que ouço dizer é o fim dos jornais em papel. E nós lá vamos continuando. Agora, de facto, os jornais pagos, tirando 3, 4 casos que nós conhecemos bem, cada vez vendem menos. E os jornais gratuitos, de certa forma, vieram aproximar as pessoas da leitura ou a leitura das pessoas, como queiram. Há mais gente a ler jornal porque é de borla. Porque cada vez se vê menos gente a comprar o jornal. Mas há projetos que contrariam esta tendência. Então, temos que fazer essa análise. É, de facto, uma tendência os leitores abandonarem a compra e a leitura de jornais, ou os projetos têm que se adaptar àquilo que as pessoas querem? Eu não estou a dizer que é isto ou aquilo, mas é uma discussão que tem que ser feita. E vamos com casos concretos. O Correio da Manhã pode vender menos 1000, menos 5000, mas mantém-se sempre ali naquela linha dos 100.000 exemplares por dia, não é? O Expresso anda ali entre os 120 e os 80, mas pronto, não sai daquele número. E há outros exemplos, pronto, os desportivos são um fenómeno à parte, não é? E esses continuam, não venham cá dizer que a internet os está a matar, porque eles continuam a vender. Há outros, e títulos de grande referência. Quando nós olhamos os números oficiais da Associação de Controlo de Tiragem, que também certifica a tiragem do Jornal da Região e de outros, vemos, mas como é que este jornal... E depois lá está. E às vezes vemos lá publicidade de câmaras, de marcas, de lojas do nosso concelho, em jornais. Sim senhor, eu anunciei no Diário de Notícias. Mas depois vamos ver, o Diário de Notícias tirou 6.000 ou vendeu 6.000 exemplares. Em todo o país. Portanto, aquilo que foi extrapolado para Sintra dá 100 e tal jornais.
Mas houve alguém que investiu lá uns cobres bons a fazer publicidade. Pronto, não critico, também devem fazer e certamente têm aquilo medido. O objetivo é chegar a outro tipo de população, talvez seja isso. Agora é um facto que os jovens, é cada vez mais raro olhar para um jovem, sei lá, até aos 20 anos, ou se calhar até mais, e vê-lo a ler um jornal. Estão com o tablet, se calhar leem as mesmas notícias que estão no jornal, mas é no tablet, no iPhone, no computador. Os jovens, de facto, estão cada vez menos virados para o papel e isso é um facto, isso preocupa-me, mas tenho a certeza que os jornais ainda vão durar, não os 80 anos que o Guilherme dizia, isso de facto também acredito que não, mas ainda vão durar umas boas dezenas de anos, enquanto se mantiver alguma tradição de leitura neste país. Permita-me só interromper. Eu esta semana encontrei-me com o professor João Rodelo e antes de ter falado com ele, encontrei uma resenha que ele fez em 2011, se não estou em erro, sobre a comunicação social em Sintra. O primeiro jornal em Sintra data de 1800 e troca ao passo. Nós já temos uma tradição de comunicação social em Sintra desde o século XIX. Nós há quase 200 anos que andamos aqui a brincar, com mais ou menos dificuldades há 200 anos. Por isso, não falem 80 anos, mas olha, mais 200. Acho que foi em 2010, isso está na nuvem, e nós gravámos um vídeo, foi no lançamento de uma tentativa que fizemos de fazer a Saloia TV, mas depois dividi-la em Sintra, Cascais, Oeiras, que era o Sintra Canal, e no lançamento disso ele fez uma exposição, deve ter sido daí, sim, e fala desse jornal. Quanto ao futuro, agora não me vou alargar muito. O que é que eu espero? Acho que o futuro vai nos obrigar, e vai dar muito gozo, a uma coisa que é a colaboração entre os locais. E porquê? Eu quando vi essa coisa chamada Coffee News nas bancadas, fui ver o que é isto. A ideia é boa, atenção. Eu tenho inveja de não ter tido aquela ideia. Pena não ter sido eu. Mas depois fui ver. E aquilo é um franchising espanhol. Ou seja, há um espanhol que foi fazer um jornal local a Sintra e neste momento já está em Mafra. Portanto, vai obrigar, nós vamos ter que nos entender. O desporto, as notícias disto, daquilo, do que for, tudo, a história, que o Rodil, tudo, a crítica em tipo crónica, que ele dá-me gosto de fazer, não sei se gosto ou não, mas eu gosto, faço, pronto, vamos ter que nos entender. E na net a gente consegue fazer isso. Agora, eu também acho, contrariamente ao que diz aquele, que eu gosto de ver o jornal. Acho que vai haver os jornais durante bastante tempo e principalmente livros. Eu acho que os livros só mesmo por lei, por decreto-lei, é que vão acabar um dia. Há um gajo qualquer que diz não podem pôr em papel, porque senão não há. O jornal tem cheiro, vamos lá ver. Um gajo chega ali e o café e tal. Agora, eu já não vejo gente de 20 e 20 e tal anos, como no meu tempo, passado jornalinho debaixo do braço, e então se fosse o República com o título ali a ver-se bem, que era para dizer, epá, eu não gosto deste regime, não é? Isso já não, pronto, já não há. Mas paciência. Se formos acabar, eu gostava de fazer um convite. Acabo já, porque depois vais encerrar, não é? Eu no dia 20 vou organizar, isto é principalmente aos jornalistas, eu no dia 20 vou organizar uma visita guiada, eu sou maçom, como disse há bocado, mestre maçom, vou organizar uma visita guiada ao Palácio e ao Museu da Maçonaria, como andam sempre a dizer que aquilo é uma organização, não deixam ver, estão convidados, se quiserem ir, digam, porque o grupo, pronto, não pode ser uma multidão, é geral@saloia.tv, podem, não, guilherme8@saloia, que isto é particular, não é da Saloia, embora esteja a dizer aqui, quem quiser ir, faça favor, estão convidados, é às 11 da manhã do dia 20 de fevereiro. Bom, obrigado pelo convite, pelo que eu percebi está aberto a qualquer pessoa, é isso? Ok. Gostaria então de dar como encerrado aqui o debate. Gostava de agradecer à audiência. Tenho pena que estejam tantas cadeiras vazias
mas agrada-me que haja algumas com pessoas, portanto, é o primeiro. Vamos fazer mais, como disse. Eu sou o Nuno Agostinho, juntamente com o Pedro Policarpo, temos um movimento cívico que é o Repensa Sintra. Tencionamos fazer mais debates com outros temas, com outros convidados. Estão desde já todos convidados, se tiverem ideias, a participar. Podem mandar um mail para o repensasintra@outlook.pt, podem falar comigo ou com o Pedro que está ali. Agradecer-vos estarem aqui connosco, a vossa participação, agradecer ao painel a vossa atenção e a vossa simpatia, e se tudo correr bem, encontramos-nos daqui por um mês e cá estaremos de novo. Obrigado novamente.